o Júnior, o Léo, foi efetivado como treinador já ali no segundo semestre de 93, e ele me efetiva, ele me puxa para o profissional. Aí eu já fico de uma maneira mais definitiva, eu pego os últimos jogos do Campeonato Brasileiro daquele ano, e em 94, que eu tenho idade ainda para o Sub-20, eu permaneço no profissional. Então ali já não voltava mais, eu sentia que eu não ia voltar mais para a base, que ali era definitivo. Só que era aquela etapa difícil também, porque você começa a ter mais oportunidades no profissional, começa um campeonato carioca, onde praticamente todos os jogos eu entrava, faltando 5 minutos, faltando 20, faltando no intervalo. Entrava bem. E eu comecei a entrar muito bem. Eu comecei a mostrar. E com isso, veio a pressão por parte da torcida também para que eu jogasse direto, fosse titular, né? E o Júnior ali permanecia, me colocando sempre no segundo tempo, todo jogo a torcida me pedia. E ele aguentando. Chegou um momento no Maracanã, no jogo, não me lembro contra quem, que nós perdemos, eu entrei no final e entrei bem. E aí houve ali um pouquinho de protesto por parte da torcida. E no jogo seguinte, na semana que antecedia um clássico no Maracanã, o Júnior veio conversar comigo e falou que não dava para segurar mais, que minha oportunidade como titular tinha chegado e que era a minha vez. Então, era comigo. E foi muito legal, porque depois eu joguei bem nesse jogo e depois dali não saí mais. Consegui permanecer e me firmar como titular do time. Temos imagens suas em 94, com a camisa 11 ainda. Camisa 11. Já de titular. E eu conversei com o Júnior já sobre isso, grande Lovegildo. Eu já vi depoimento dele sobre isso, que ele já falou publicamente. Que não é, para quem tá pensando assim, poxa, o Júnior não queria botar o Sávio para jogar. Muita gente pensava isso. Não era o caso. Eles tinham uma relação de troca, de entender, de esperar o melhor momento. O Sávio também, segundo o Júnior, você pode me confirmar, não ficava ali no pé dele, tem que jogar. E nem faz parte do seu comportamento. Não. E então, na hora certa, aconteceu. Foi assim... Eu acho que foi o segundo momento importante para mim ali no Flamengo, já no profissional. Primeiro, como eu falei, em 92. Sim. Aquela casca, vamos dizer, aquela experiência que eu peguei na participação daquele grupo, na participação daquela conquista. E essa transição no profissional para ser titular. Então, o Júnior foi super importante para mim. Ele conversava... Ao mesmo tempo, ele me dava confiança, ele me dava tranquilidade e dizendo que o momento certo ia chegar. Então, o receio dele naquele momento era se precipitar. Queimar, né? E me queimar e queimar uma etapa importante na minha carreira e no meu momento no Flamengo. Então, o momento certo chegou e ele me colocou para jogar. Maravilha, galera! A resenha tá muito boa. E temos aqui as mensagens do chat. O Alberto Lopes, o Anjo Louro da Gávea, jogava demais, que pena o tempo passar tão rápido, concordo com você. Emanuel Fernandes, Sávio Monstro, fã, quem viu tem noção do nível desse jogador. César Augusto, Sávio, o maior que vi jogar com a camisa do Flamengo, meu ídolo. Então, galera participando no chat, você quer ter a sua mensagem lida com certeza? Manda o superchat, faz esse agrado, faz. Sávio adorava dar assistência quando jogava, né? Olha, eu vou falar uma coisa, hein? Então, já prepara... Eu, em muitos momentos, me dava mais prazer da assistência do que fazer o gol. Então, prepara a assistência pro nosso superchat. Consagra a gente aí, sabe? Por favor, que é sempre bom. Já temos, Jorge Campinas, o popular diretor. Que moral, hein? Rapaz. Jorge Eduardo. O que o Sávio jogava era uma barbaridade e o que ele era surrado também. Cada pancada nele eu sentia dor. Isso é um tema que a gente não pode deixar de falar. Eu até mandei de última hora, eu mandei pro nosso bom Chaya, que fica ali nos bastidores, uma capa de você vestido de judoca, um clássico da Placar. Foi, clássico da Placar. Como é que era pra você, como é que ficava a sua cabeça? Aí. Ih, caraca, essa capa Teve negócio de caneleira de especial. Teve uma época também... Em relação ao jiu-jitsu, teve essa caneleira especial, uma caneleira, meu Deus, era gigantesca a caneleira. Isso é horrível para jogar. Eu não consegui jogar. Eu lembro que eu fui fazer um teste no treino
com 5 minutos eu tirei a caneleira, não tinha como. Melhor apanhar. Não tinha como. Essa aí é de 95, tá? Essa 95, placa. 95. Mas como é que era pra você lidar com isso? Porque tinha essa galera que entendia e defendia, Sim. e tinha uma galera que ficava na tua orelha depois, falando, cai, não sei o quê. Principalmente que não torcida é rival, cai, né? né? Torcida rival que enche o saco, na verdade, sendo bem... eu encarava de uma naturalidade muito grande. Por quê? Primeiro, como eu falei, era o meu estilo de jogo. Então, a grande parte do meu jogo era usar o drible. Então, e você usando o drible automaticamente, principalmente com velocidade, você está sujeito a receber várias faltas, e muitas faltas naquela época, principalmente, violentas. Então, assim, eu tinha duas maneiras. Na verdade, 3, né? Eu continuar fazendo o meu estilo de jogo, ou eu mudar o meu estilo de jogo para evitar justamente isso, ou ficar reclamando o tempo todo. Reclamando de falta, reclamando do juiz, do árbitro, né? Então eu optei pela questão mesmo de fazer o meu jogo, de ser eu mesmo. E reclamar um pouquinho. E não adianta reclamar, era raro eu reclamar. Não, porque deu errado. Você foi reclamar, você foi expulso. Exatamente. Então, assim, a única vez que eu fui levantar a mão, e não fiz nada, tá? Convenhamos, não fiz nada, eu fui expulso. Foi contra o Atlético, foi contra... Foi em Minas. Foi contra o Cruzeiro em Minas. Isso. Contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. Isso. Então, assim, é claro que você tem um certo receio, você tem que tomar cuidado na medida que é possível, na medida que você puder dentro de campo. Sua saúde, né? Muitas vezes você pode antever uma jogada de um risco muito grande, uma entrada muito violenta, uma entrada embaixo, uma entrada que seu pé esteja totalmente no gramado. Quer dizer, você tem ali algumas maneiras de tentar pelo menos fugir um pouco de uma jogada mais violenta, mas muitas vezes não dava. Então era isso, era encarar, pegar a bola, tentar a jogada e falta, esperar o árbitro tomar providência e coibir a violência. Até os jogadores que não apelavam contra você. Gamarra chegou a apelar contra você, o cara que não fazia falta, apelou. Muito Sidorf apelou contra você. Teve um episódio com... Só o nível do negócio, hein? Depois eu joguei com ele no Flamengo de Jair. Jair é um cara, figuraça. E teve um Fla-Flu que ele chega pro Lima, zagueiro, e nas 2 primeiras bolas que eu peguei, eu fui para cima, e na terceira, uma outra jogada, segunda, terceira, não lembro bem, e eu caio, eu recebi uma falta. Aí você foi para cima mesmo. E aí o Djaí vira pro Lima e falou: Lima, olha só, tá na hora de abrir a caixa de ferramenta, hein? Aí eu olhei no chão ainda, falei, Djaí, sério, cara? Ele, não, tem que abrir, cara, tem que abrir. Eu falei, mas foi até uma brincadeira, mas era uma época totalmente diferente, e a gente tinha que se adaptar, tinha que se acostumar. Mas fazia parte. Dói em mim um pouco falar disso, eu vou terminar esse assunto. Cada pancada que você levava, a gente sofria junto. Só para completar, tá? Desculpa te interromper. Nada, fica à vontade. Isso era um momento, algumas vezes, tenso. A minha mãe, por exemplo, ela não via meu jogo. Minha mãe não gostava de ver meu jogo. Nem por televisão e muito menos ao vivo. Justamente por isso. Porque ela, como mãe, ela temia que algo mais grave acontecesse. E teve um jogo só que minha mãe foi. Qual? Um jogo ao vivo. Você lembra qual? Um jogo ao vivo, que é um dos jogos mais marcantes da minha carreira, justamente por isso também. Foi contra o Sport no Maracanã em 94. 3-0 no Campeonato Brasileiro, que eu faço um hat-trick. Sim. Eu fiz os 3 gols para ela no estádio. Então era um momento até para a questão de falta, de violência, ela não gostava de ver.